Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo para nossas vidas. Vamos abordar o assunto ressentimento, perdão, reconciliação. Eu acho que nada mais importante do que isso nos dias atuais, né? Porque a humanidade ficou tão dividida e todos nós, de alguma maneira, nos afastamos de alguém, perdemos contato propositalmente, né? Brigamos, discutimos, seja amigos, colegas, conhecidos, seja familiares, pessoas muito próximas. Então, vem aí um convite da espiritualidade maior para que, de alguma maneira, possamos reconstruir os laços que ficaram desatados pelo caminho. Mas antes de iniciarmos, vamos apresentar os dois livros que vamos falar hoje. A primeira parte do nosso estudo abordaremos o capítulo 11 do livro Momento de Saúde e Consciência de Joana de Ângeles, onde o tema é a tragédia do ressentimento. E depois, na parte final, vamos abordar uma parte de um capítulo do livro Libertação, psicografado por Chico Xavier e ditado por André Luiz, também que toca os nossos corações dentro dessa nossa temática. O livro inicial vai ser de Joana de Ângeles, Espírito, psicografado por Divaldo Franco. Já é a segunda vez que abordamos esse livro aqui nessas nossas lives pós livros sequenciais, né? Pós O Missionário da Luz, depois nós lemos Nosso Lar, depois, desculpa, não foi Missionários da Luz, foi A Caminho da Luz, Nosso Lar e por último Boa Nova. E agora, conforme nós conversamos, né? Estamos fazendo leituras de capítulos avulsos, justamente para tentarmos apresentar o máximo possível de obras e quem se interessar, quem se achar interessante, vai acabar procurando, baixando em PDF, comprando, indo na nossa casa espírita, na biblioteca, pegando emprestado, e assim a gente aumenta o nosso conhecimento, principalmente aumenta também a nossa sensibilização em relação a temas tão importantes como esse que vamos falar hoje, que é o perdão. Mas antes, aquela olhada para ver quem está aqui e darmos uma boa noite muito especial. Nossa querida Néia Viana, muito boa noite, que Jesus te abençoe. Elizabeth, ótima noite para você e sua família, que Jesus te abençoe. Elizabeth, como faz parte do nosso grupo de quinta, já leu conosco também esse capítulo, A Tragédia do Ressentimento. Marta Balena, muito boa noite, que Jesus te abençoe, bem-vinda. Marisa, minha irmã, que Jesus te abençoe. Segunda-feira estarei lá, se Deus quiser, para fazer a palestra, tá? Conto com a sua preciosa ajuda. Marisa sempre coopera muito na ordem do salão. Obrigado, tá, minha irmã? Temos Marta Macedo. Tudo bom, Marta? Muito boa noite, que Jesus te abençoe. Bem-vinda. Silvia, tudo bom, Silvia? Ótima noite, que Jesus ilumine sua família. Obrigado por estar aqui com a gente também. Vilma, muito boa noite, Vilma. Que Jesus te ilumine. Denise, semana passada, sua filha entrou em contato comigo para saber se teríamos live, mas semana passada minha esposa estava de férias, aí eu tirei o dia de férias também para passear com ela na quarta-feira e cheguei tarde. De vez em quando a gente precisa também, né? Ainda mais quando a esposa está liberada. E aí fomos almoçar fora, fomos viver. Albertinho, meu querido amigo, espero que você esteja muito bem. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Ótima noite. Que Jesus te ilumine.
Eu acho que a gente já pode ir iniciando, fazendo uma introdução bem curta hoje, porque eu estou bastante resfriado. Peço desculpas, então eu não vou me estender muito, justamente porque eu estou sem conseguir respirar direito, todo entupido, com o olho um pouquinho inchado. Então vou fazer uma introdução bem rapidinha e aí vamos logo para a leitura. Provavelmente vamos terminar um pouquinho mais cedo, mas o importante é estarmos todos aqui, reunidos em nome de Jesus. Então, falar sobre ressentimento é falar sobre nossas vidas, né? Porque todos nós, de alguma maneira, temos um certo desequilíbrio em relação aos, aos nossos relacionamentos, e sempre alguém vai magoar os nossos corações, sempre nós vamos magoar os corações de outros, né? E a partir desse desencontro de almas vão surgir as mágoas, né? As dores, o ódio, o ressentimento. De alguma forma, é um efeito das relações humanas desequilibradas. Mas nós estamos aqui justamente nesse plano de existência, o plano físico, para tentar reconduzir, refazer esses equívocos do passado, reconstruir de maneira agora ordenada, equilibrada, as relações para diminuirmos cada vez mais os nossos problemas, os nossos débitos do passado. Então, quando tivermos, né, e às vezes vamos ter em diversos níveis, isso é muito importante salientar. Às vezes vamos ter em diversos níveis relacionamentos conturbados. Seja aquela coisa que às vezes é muito pueril, muito boba, que nos marca e que guardamos um certo rancor, até coisas muito sérias. E é isso que nós precisamos fazer uma análise, né? Porque, de alguma forma, as pessoas gostam de transformar tudo num grande, um um grande saco de gato, onde todos os gatos ali têm a mesma cor. Mas sabemos que não é assim. Sabemos que existem diversos problemas, diversos níveis de dificuldades, e cada um sabe a dor que carrega no coração. Então não adianta eu chegar, minha irmã, perdoa, esquece, porque para mim, às vezes é muito fácil perdoar e esquecer, porque eu nunca fui ofendido de maneira profunda, né? E outras pessoas não, outras pessoas tiveram dramas seríssimos. É claro que nós precisamos sempre aconselhar o perdão, a reconciliação, mas nem sempre vai ser fácil. Então, nós precisamos olhar, em primeiro lugar, para dentro, ver o quão nosso coração foi ferido, foi machucado, foi despedaçado, e a partir daí criar estratégias. Não vai ser de um dia para o outro. Ah, não, a partir de agora eu vou perdoar todo mundo. Da boca para fora é muito fácil. Mas e aí, como realmente está o nosso sentimento? Será que ele condiz, ele está no mesmo nível da nossa, do nosso discurso, da nossa retórica? Nem sempre. Então, qual é a estratégia que os espíritos nos propõem? Em primeiro lugar, um esforço. Precisamos nos esforçar, né? E às vezes nós não nos esforçamos. Isso é fato. E criar uns objetivos. Olha, eu não consigo perdoar ainda, mas eu, por exemplo, não vou fazer mal a essa pessoa. Eu vou deixar para que a vida corrija essa pessoa. Isso já é um grande avanço, né? Principalmente no entendimento que nós temos, sabendo que, independentemente da nossa vontade, do nosso ódio, se essa pessoa realmente tiver que passar por dificuldades, ela vai passar. Então nós não temos que fazer parte desta justiça divina, ou pior, desta vingança, para estarmos lá na hora que ela tropeçar. Esse é o pior dos erros, que é o ódio, o ressentimento, associado à ação no mal. Então, não é possível perdoar ainda? Vamos tentar nos colocar de fora para justamente não piorar a nossa dor. O ódio com a ação no mal é terrível. Se já estamos nessa fase, olha,
Eu não quero mais fazer o mal a essa pessoa. Vamos tentar também não desejar o mal, porque às vezes inconscientemente a gente deseja o mal, né? Ah, eu não quero, não vou fazer nada contra ela, mas ela vai pagar. A gente fala isso, e quando não fala, a gente sente isso. Porque ela errou tanto comigo e eu sei que a justiça divina é implacável e essa pessoa vai pagar caro. E quando a pessoa tropeça, cai, ela está numa situação terrível, a gente por dentro se sente vingado, por mais que de alguma forma não estejamos lá como os vingadores, né? Mas ficamos felizes. Então é criar isso, olha, eu não quero fazer o mal, eu também não vou torcer pelo mal dessa pessoa. Daqui a pouco, além de não torcer o mal, a gente não vai ficar feliz quando descobre que essa pessoa fez o mal. Daqui a pouco, a gente vai estar esquecendo que essa pessoa existe. É um passo muito importante, né? Não quero saber, não quero saber. Ela me fez muito mal, mas deixa ela viver lá. Não quero saber se está bem, se está sofrendo, se está feliz. Daqui a pouco, a gente pode estar orando por essa pessoa, para que Deus ilumine ela, que ela entenda o mal que ela fez, para que não repita isso com outras pessoas. E daqui a pouco, realmente, nós estamos agindo para socorrer, né? Que é a maneira mais honrosa. É quando nós nos predispomos a agir em nome do bem e socorrer a pessoa que nos fez mal. Sem nenhum tipo de jogar na cara, viu? Olha, agora eu estou fazendo isso para você. Aquela ação sem nenhum tipo de contrapartida. É isso que nós precisamos. Eu acho que a leitura de hoje vai falar muito sobre essa nossa pequena introdução, porque apresenta o papel de solucionar as nossas dores, de remédio, de terapia, que é a reconciliação, que é o amor, que é o perdão. Vamos iniciar então com o livro Momentos de Saúde e Consciência, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Ela inicia dizendo que o perdão divino dulcifica-me, acalma-me, dá-me dimensão do poder terapêutico do amor. Passa a ver o mundo e as pessoas de maneira diferente, correta, positivamente. Às vezes, quando nós estamos magoados com alguém, não é só com essa pessoa que nós não encaixamos, mas acaba que é com toda uma humanidade. O nosso coração fica tão amargurado que a vida começa a perder a graça, o sentido. Supero os ressentimentos que me martirizavam. Começo a mover-me sem as algemas que me prendiam ao passado. Recupero a alegria de viver e ser natural, amando todos com ternura, mesmo aqueles que me não correspondem ao sentimento de afetividade. Amor não é uma troca. Às vezes a gente acha, ah, não, porque amor é uma troca. Não, não é. Imagine se fosse uma troca, Jesus nunca viria aqui à Terra. Quantas vezes nós vamos doar amor e não vamos receber nenhum sentimento positivo de volta? E quantas vezes as pessoas vão nos doar amor também e nós não vamos ser capazes de retribuir? Por isso que nós estamos aqui, justamente para aprendermos a controlar as nossas emoções. Tudo agora está bem comigo, porque eu estou de bem com a vida. Aí ela começa, a tragédia do ressentimento. As pressões psicossociais, socioemocionais, econômicas, você vê que ela faz uma abrangência muito boa, né? Até as questões econômicas ela coloca aí. E de outras origens desencadeiam distúrbios variados, nos quais mergulha uma larga faixa da sociedade. Então, quando analisamos, por exemplo, a sociologia, por Emile Durkheim, ele faz um tratado muito interessante sobre o suicídio. Ele vai dizer que existem diversos suicídios que não são, de alguma forma, não têm uma origem na psiquiatria, são origens nas questões sociais. Então, a pessoa com falta de emprego,
ela se sentindo completamente deslocada, isolada do mundo, ela tem mais tendência ao suicídio. Pessoas que não têm amigos, pessoas que não fazem parte de um grupo, elas tendem mais ao suicídio, à depressão. Então é muito importante a gente enxergar esses fatores também como desequilíbrios, né? Provocando medo, ansiedade, amargura, desarmonizam o sistema nervoso dos seres humanos, conduzindo a neuroses profundas que, quase sempre somatizadas, isso é, transformadas em doenças físicas, são responsáveis por enfermidades alérgicas, digestivas, do metabolismo em geral, facultando a instalação de processos degenerativos. Os temperamentos frágeis, sob pressão, procuram realizar mecanismos de fuga, caindo em estados fóbicos e depressivos, ou recorrendo à violência como forma de afirmação e defesa da personalidade. Muitas das vezes, a violência com que as pessoas tratam as outras, né? O jeito difícil, é uma defesa. Então a gente não tem que levar para o pessoal. Né? Nós temos que entregar a Deus e tentar o máximo possível perdoar, compreender que o outro ou a outra, eles estão doentes. É claro que é muito difícil, porque a gente leva para o pessoal, nós somos orgulhosos, somos vaidosos. Quem é ele ou ela para fazer isso comigo? Mas os espíritos nos aconselham muito que possamos compreender que a outra pessoa está doente. Muitos resíduos psicológicos se lhes instalam no campo emocional e mental, dando lugar a perturbações de comportamento e a doenças diversas, que permanecem sem diagnose adequada. Pessoas mais sensíveis, que não conseguem suportar e superar esses fenômenos das pressões constritoras, refugiam-se em ressentimentos que as infelicitam e predispõem-nas a reagir sempre, desferindo dardos venenosos contra aqueles que, que se lhe transformam em inimigos reais ou imaginários. O ressentimento é uma resposta para quando nós estamos desequilibrados. E às vezes nós vamos responder para pessoas que realmente fizeram algo ou para outras que não fizeram nada, são inimigos imaginários. Imaginários, tá? Algumas intoxicam-se de mágoas e fenecem. Outras, inconscientemente, tornam-se vítimas de insucessos afetivos, financeiros e sociais. Diversas fracassam na autoestima, desvalorizando-se e fazendo o jogo da autodestruição. Cada um reage de maneira diferente, mas muitas com ressentimento vão buscar esse quando nós mesmos nos sabotamos. E aí qualquer relacionamento afetivo, qualquer tentativa de estudo, qualquer tentativa de um emprego bom, a gente acaba se sabotando, porque lá dentro nós estamos ressentidos. O ressentimento é responsável por muitas das tragédias do cotidiano. O ressentimento é tóxico, que mata aquele que o carrega. Enquanto vibra na emoção, destrambelha os equipamentos nervosos mais sutis e produz disritmia, oscilação de pressão, disfunções cardíacas. Quando nós estamos desequilibrados, o corpo paga. E o ressentimento é um dos maiores desequilíbrios. Por isso que Jesus aconselhou tanto: vai lá, reconcilia-te, vai, perdoa 70 vezes 7. São fórmulas de saúde, saúde física e saúde psicofísica. Não vale a pena deixar-se envenenar pelo ressentimento. Nem sempre ele se manifesta com expressões definidas, camuflando-se nas fixações mentais e às vezes passando despercebido. Quantas vezes? Não, não estou ressentido, não, levei na boa, tal. Mas está lá dentro uma mágoa, alguma coisa que nem nós percebemos. E aí nossa vida começa a ficar extremamente amargurada. Então é muito importante a gente se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente consegue perceber que estamos agindo de maneira diferente. Opa, o que está acontecendo comigo? Ah, eu acho que isso aqui realmente mexeu com a minha autoestima. Aquilo que a pessoa falou, aquilo que a pessoa fez, né? Isso mexeu comigo. Um autoexame enérgico auxiliar-te-á a identificá-lo nos refolhos da alma. Logo depois, prosseguindo na sua busca e análise, descobrirás as suas raízes, quando teve ele início e por que se instalou no ser, passando a perturbar-te.
Verificarás, surpreso, que és responsável por lhes dares guarida e os vitalizares, deixando-te por ele consumir. Repara, não está dizendo que nós somos responsáveis pelo o que o outro fez, mas nós somos responsáveis em guardar essa mágoa. E depende somente da nossa ação, do nosso livre-arbítrio, não deixar que esse veneno entre no nosso coração. Os indivíduos que te foram cruéis, familiares, conhecidos, mestres na infância e durante a vida, não tinham nem têm dimensão do que fizeram ou estão a fazer. Como eu disse, são doentes na alma. Sequer se aperceberam dos seus desmandos e incoerências que, em relação a ti, a seu turno, sofreram as mesmas agressões quando crianças e apenas reagem conforme haviam feito outros em relação a eles. O teu primeiro passo será compreendê-los, considerando-os sem responsabilidade nem esclarecimento, sem má intenção em relação a ti. Mediante tal recurso, os compreenderás e os perdoarás posteriormente, liberando-te. Às vezes, compreender é muito difícil. Muito, muito difícil. Porque são coisas tão erradas que fazem com a gente que não tem como a gente ainda compreender. Por isso que Jesus sempre aconselhou a compaixão. Né? Agir com compaixão é agir perdoando. E o que Joana nos apresenta aí é que quantas vezes as pessoas fizeram mal porque justamente aprenderam a agir desta forma na infância, no decorrer da vida. Então, se não podemos compreender, vamos agir com compaixão. Meu Deus do céu, eu não consigo compreender como é que alguém pode fazer isso com uma criança, com uma pessoa fragilizada, mas ao mesmo tempo eu aprendi que nós temos que agir com compaixão. É muito difícil, todo mundo sabe que é muito difícil, dependendo do grau da violência, mas ao mesmo tempo Jesus está aí justamente para dizer que é possível. Ele, na hora última na cruz, pediu justamente que o Pai nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Ele, que não tinha nenhum débito do passado para ajustar com a lei divina, pediu para que nos perdoássemos. Que dirá nós, que já erramos tanto e que, com certeza, ninguém está justificando, mas com certeza as nossas dores são reajustes, são débitos do passado que estão sendo quitados. Então, quem somos nós para amaldiçoarmos uns aos outros? Arrancada a causa injusta do ressentimento, despertarás de imediato em paisagens sem sombras, redescobrindo a vida e desarmando-te em relação às outras pessoas que antipatizavas ou das quais te mantinhas em guarda. Ademais, o mal que te façam, somente te perturbará se o permitires, acolhendo-o. Em caso contrário, tornará a sua origem. Vive, pois, sem mágoas, depura-te, ressentimento, nunca. Albertinho escreveu assim: Leco, na sua introdução lembrei de um livro espírita, Perdoar, um trabalho interno que o Evangelho nos auxilia para melhorar nossa conduta no orbe azul. Em breve consulta e leitura do livro Paulo Estevão. Abigail, em conversa com Paulo, dispõe acerca dos procedimentos que poderiam levar o ex-rabino a compreender as angústias materiais e espirituais sentidas naquele momento. Ela coloca um passo a passo para a nossa reeducação do amor puro. Diz Abigail, Paulo ama, trabalha, espera e perdoa. É isso, Albertinho. Obrigado pela mensagem, tá, meu irmão? Ama, trabalha, espera e perdoa. Dito isso, nós vamos iniciar então a segunda leitura, agora de um romance do livro de Chico Xavier e André Luiz, chamado Libertação. É claro que vai ter um pouquinho de spoiler, né? Porque eu estou pegando um capítulo já mais para o final,
Então, quem não leu, já peço desculpas. Mas o objetivo aqui é justamente sensibilizar para que todos retornemos ou iniciemos a leitura desse livro, porque ele realmente é libertador. Ele fala coisas maravilhosas. Quem acompanhou o livro Nosso Lar lembra que André Luiz era um novato, né? Era um calouro no plano espiritual. No livro Libertação, ele já está muito mais maduro, muito mais consciente, né? E ele já consegue trabalhar em algumas missões mais específicas, né? Um trabalho mais perigoso, vamos dizer assim. E ele, Gúbio, um grande mentor espiritual, vão visitar as trevas, o umbral assim bem denso. Lá conhecem Gregório. Gregório era o líder desse umbral, um ex-papa, se eu não me engano, o Papa Gregório IX, o Papa que iniciou as perseguições da Santa Inquisição. E lá as coisas eram bem complicadas. Os dois entram camuflados nessa região do umbral, né? Eles fazem lá alguma modificação no seu corpo perispiritual. Então, se eles já possuíam luzes, uma forma mais equilibrada, eles regridem essa forma perispiritual e entram, como eu disse, camuflados, né? Bem diferentes, é como se fossem mais embrutecidos fisicamente para não serem reconhecidos e começam a trabalhar nesse umbral justamente para libertar alguns corações. São diversas tarefas que eles desenvolvem e a que hoje nós vamos analisar é quando o Gúbio, camuflado junto de André Luiz, eles fazem amizade com alguns obsessores, pessoas que estavam prejudicando muito uma moça, justamente para tentar libertar essa moça das mãos perversas, do magnetismo vil desses obsessores. E é isso que nós vamos ler, tá bom? O obsessor, se eu não me engano, o nome dele é Saldanha. Então, nós temos Gúbio, André Luiz e Saldanha. Gúbio é evoluído, André Luiz todo mundo conhece, e Saldanha é um espírito muito, muito perdido. Missão de amor. É o capítulo 12. Voltando à casa, algumas horas transcorreram, tocadas para nós de singular expectativa. Entretanto, à noitinha, Saldanha, esse espírito ainda com muitas dores, muitos sofrimentos, manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Então, Saldanha tem um filho que está encarnado e estava hospitalizado num manicômio. Com espanto, reparei que o nosso instrutor, o Gúbio, lhe pedia permissão para que o acompanhássemos. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, acedeu, indagando, porém, quanto ao móvel de semelhante solicitação. Quem sabe se poderemos ser úteis? Olha como os espíritos bons trabalham. Eles não trabalham assim, você vai deixar na marra de perturbar essa moça aqui que está sofrendo porque vocês estão obsidiando. Não. Eles ajudam aos espíritos trevosos, levando conforto, levando soluções para os seus problemas, e assim, naturalmente, as pessoas libertam, se transformam. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, cedeu. Aí diz: quem sabe se poderemos ser úteis? Respondeu Gúbio, otimista. Não houve relutância. Guardadas rigorosas precauções por parte de Saldanha, que se fez substituir, junto à doente, por Leôncio, um dos dois implacáveis hipnotizadores, rumamos para o hospício. Então, Saldanha foi lá para o hospital, junto de Gúbio, lembrando que Gúbio é espírito, Saldanha é espírito, André Luiz é espírito, e deixaram o Leôncio, que também é um outro espírito trevoso, cuidando da casa lá onde eles estavam perturbando. Entre variadas vítimas da demência, relegadas a reajuste cruel, a posição de Jorge era de lamentar. Jorge está encarnado. Encontramo-lo de bruços no cimento gelado de cela primitiva. Mostrava as mãos feridas, coladas ao rosto imóvel. O genitor, que até ali se nos afigurara impermeável e endurecido,
contemplou o filho com visível angústia nos olhos velados de pranto e elucidou com infinita amargura na voz. Está certamente repousando depois de crise forte. Não era, contudo, o rapaz tresloucado e abatido quem mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que lhe era próprio, a mãezinha e a esposa desencarnadas absorviam-lhe os recursos orgânicos. Jaziam igualmente estiradas no chão, letárgicas quase, como se houvessem atravessado violento acesso de dor. Então, olha que sofrimento, né? Está Jorge encarnado, totalmente louco no hospício, e junto dele dois espíritos, a sua mãe desencarnada e a sua esposa desencarnada, de alguma maneira também ali envolvidas naquele drama familiar. Irene, a suicida, trazia destras ungida à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento. Ao passo que a genitora enlaçava o enfermo de olhos parados nele, exibindo ambas sinais iniludíveis de atormentada introversão. Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam-lhes todo o cérebro, desde a extremidade da medula espinhal até os lobos frontais, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas. Concentradas nas forças do infeliz, como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que vinham de abandonar, revelavam-se integralmente subjugadas pelos interesses primários da vida física. Estão loucas, informou Saldanha, na intenção evidente de ser agradável. Não me compreendem, nem me reconhecem, embora me fixem. Guardam o comportamento de crianças, quando fustigadas pela dor, corações de porcelana quebrados facilmente, e franzindo sobre o sobrecenho, transtornando agora por insofreável rancor, acrescentou: raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de revide. Em geral, sucumbem rapidamente vencidas pela ternura inoperante. Então, o coitado do Saldanha estava dizendo que aquelas mulheres que ali estavam completamente loucas, desencarnadas, elas estavam assim porque elas não sabiam direcionar o ódio dela, o desespero delas para o revide. E ele não, ele sabia, porque ele era um grande obsessor. Nosso orientador, desejando anular as vibrações de cólera do companheiro, cortou-lhe o rumo das impressões destrutivas, confirmando pesaroso. Demoram-se efetivamente em profunda hipnose. Nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento. No trânsito da morte, qual acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas, sem recursos para alcançar a outra margem. Ligadas ao filho e esposo, objeto que lhes centralizou nas horas finais do corpo denso, todas as preocupações afetivas combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele e aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos, que lhes constituem criação individual, como acontece ao bom Bixmore, imobilizado e dormente sobre os fios, tecidos sobre os fios, tecidos por ele mesmo. O obsessor de Margarida registrou as observações, demonstrando indisfarçável surpresa no olhar e assentou mais calmo. Por mais que eu me procure insinuar, gritando-lhes meu nome aos ouvidos, não conseguem entender-me. Em verdade, movem-se e se lastimam através de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção parecem mortas. Isso a gente entende, né? Que espíritos desencarnados, não é todo mundo que consegue entrar em contato com todo mundo, cada um está numa sintonia. As mulheres estavam numa sintonia de desespero, de loucura total. Ele estava numa sintonia de ódio, de vingança. Então eles não conseguiam se entrar em contato. Se insisto, carregando-as a custo, ansioso por infundir-lhes vida nova, com que me possa auxiliar na vingança, vejo baldado todo o esforço, porquanto regresso imediatamente para Jorge. Logo que as suponho livres, do impulso análogo aos das agulhas que um ímã recolhe à distância. Sim, corroborou o nosso diretor. Mostram-se temporariamente esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento, pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes do desalento que elas mesmas produziram, inconformadas ante os imperativos da luta normal na Terra, entregaram-se com indiferença a deplorável torpor, dentro do qual se alimentam das energias do enfermo. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas,
O doente hipnotizado por ambas vive entre alucinações e desesperos, naturalmente incompreensíveis para quantos o rodeiam. E aí a gente consegue mais ou menos que perceber o quão perigoso é o ódio, o ressentimento, que nos aproxima da loucura, né? Com sincera disposição de servir, Gúbio sentou-se no piso cimentado e, num gesto de extrema bondade, acomodou no regaço paternal as cabeças das 3 personagens daquela cena comovente de dor. Endereçando o olhar amigo ao algoz da mulher que pretendia salvar, que os observava espantadíssimo, indagou: Saldanha, permite-me algo fazer em benefício dos nossos? Eu fico imaginando o Saldanha ouvindo isso, né? Pô, esse cara aí é um obsessor que nem a gente, né? Lembrando que Gúbio estava lá fantasiado de obsessor. O que esse cara está querendo? A fisionomia do perseguidor modificou-se. Aquele gesto espontâneo do nosso orientador desarmava-lhe o coração, emocionando nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou o semblante até então desagradável e sombrio. Como não? Falou quase gentil. É o que procuro realizar inutilmente. E aí você vê, né? Quase gentil. Um espírito desse está abandonado à própria sorte há quanto tempo? E aí basta alguém se propor a amar, a ajudar, a agir no bem, que automaticamente a pessoa vai se transformando. É o poder realmente da reconciliação, do perdão, do amor. Impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, cotejando-a com a da câmara em que Margarida experimentava aflição e tortura. Os impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava imundície. Nas células contíguas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo. Mostravam algumas características animalescas de pasmar. A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras, formadas pelos pensamentos em desequilíbrio de encarnados e desencarnados que perambulavam no local em deplorável posição. Confrontando as situações, monologava mentalmente. Por que motivo singular não operara nosso orientador no quarto da simpática senhora, que amava por filho espiritual, para entregar-se ali sem reservas ao trabalho de assistência cristã? Por que ele não fez isso lá na casa da filha dele, né? E salvou a menina? Por que ele começa primeiro pelo filho do obsessor? A gente já falou o porquê, né? Que os espíritos de luz trabalham assim. Vendo-lhe, porém, a solicitude na solução do problema afetivo que atormentava o adversário, entendi pouco a pouco, através da ação do mentor magnânimo, a beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e caluniam. Perdoa 70 vezes 7. Gúbio, sob o nosso olhar comovido, afagava a fronte das 3 entidades sofredoras, parecendo liberar cada uma dos fluidos pesados que as entorpeciam em profundo abatimento. Decorrido meia hora na evidente operação magnética de estímulo, endereçou um novo olhar ao verdugo de Margarida, que lhe analisava os mínimos gestos com dobrada atenção e interrogou: Saldanha, não te agastaria se orasse em voz alta? Aí já seria demais, né? A pergunta obteve os efeitos de um choque. Oh! Fez o interpelado surpreendido. Acreditas em semelhante panaceia? Mas sentindo-nos de pronto a infinita boa vontade, aduziu, confundido. Sim, sim, se querem. Tipo assim, pode fazer o que quiser, meu amigo. Eu estou completamente perdido aí, desesperado. Você quer rezar, reza. Se quiser fazer cafuné, faz o que você quiser. Nosso instrutor valeu-se daquele minuto de simpatia e, alçando o pensamento ao alto, deprecou humilde. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem, entretanto é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram o mal. Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor,
tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque o amparas na hora justa, os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabaste a jactância dos doutores e conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada, ajudaste-a com fraternas mãos. Não desamparaste os malfeitores, aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós? Espíritos endividados para amaldiçoarmos uns aos outros. Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixe sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos a compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, se não transformar o amor em ódio. Quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha, através das incompreensões que nos são próprias, e nossa mente, por isso, aspira ao clima da verdadeira paz, com a mesma aflição, porque o viajor extenuado no deserto anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti. Protegeste os que não te compreenderam. Ressurgiste para os discípulos que te fugiram. Legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que nos não entendem ainda? O instrutor imprimia tocante inflexão aos últimos lances da rogativa. Eloy e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha, que recuara, aterrado, para um dos ângulos escuros da sala triste. Gúbio transformara-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica que arrancara ao próprio coração expulsara as partículas obscuras de que se havia tocado quando penetrávamos a colônia penal e que conhecêramos Gregório. E sublimada luz brilhava-lhe agora no semblante que o pranto de amor e compulsão irisava com intraduzível beleza. Enfim, agora, quem achou que essa prece já valeu a pena, pode começar a leitura do livro, porque esse livro é muito, muito bom. E quem já leu e se recorda, por que não reler? Não existe uma releitura idêntica à leitura. Toda vez que relemos um livro, a nossa compreensão é outra, porque somos outros, somos mais maduros, mais conscientes. Então, reler um livro é tirar muito mais proveito do que a primeira vez. Então fica o convite aqui a todos para mergulharem nessa grande diversão que é a leitura de um livro, principalmente um livro espírita que nos transforma tanto. Então, conforme eu disse, pessoal, hoje a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, porque eu estou aqui bem entupido e a leitura dessa oração ainda fez me entupir mais ainda, porque eu fiquei bastante emocionado. E assim vamos à nossa prece. Lembrando
que é sempre importante colocar um copinho de água, porque toda essa emoção que sentimos aqui convida aos médicos da espiritualidade para que eles fluidifiquem, para que eles transformem o líquido simples de uma água em remédio salutar para os nossos corpos e principalmente para o nosso espírito. Fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos então e elevar os nossos pensamentos a esse Mestre que tanto nos ensina. Recordar Jesus na cruz, muitas vezes, é um momento de sofrimento, de angústia para quem está pensando, quem está imaginando. Mas, ao mesmo tempo, ele nos legou um exemplo tão profundo de perdão na hora derradeira que precisamos tentar abstrair a dor para que nós não entremos em nenhum tipo de melancolia, de sofrimento, mas mergulhemos nessa obra perfeita de comunhão com Deus, para não guardar nenhum tipo de ressentimento, muito pelo contrário, de trabalhar sempre para soerguer aqueles que nos magoaram. E assim, Senhor, lembrando de Ti, neste momento, os nossos corações se enchem de gratidão. Sabemos que as Tuas súplicas foram sinceras e todo o desespero da população cega pelo ódio, pelo desequilíbrio natural daquela época, foi de alguma forma amenizado, porque o Senhor interveio por nós. E assim, Mestre, possamos também, é claro que de uma maneira ínfima comparados à grandiosidade do seu ato, possamos também perdoar aqueles que nos ofenderam, orar por aqueles que nos magoaram, erguer os olhos a Ti, suplicando o Seu perdão e principalmente, Mestre, que possamos oferecer as nossas mãos em socorro daqueles que ficaram para trás. Fica conosco, Senhor, da vida, nos abençoando hoje e sempre. E que a nossa prece possa ser encaminhada também a todos aqueles que guardam qualquer tipo de ressentimento frente às nossas existências. Assim seja, Mestre. Muito obrigado, pessoal. Agradeço de coração a presença de todos. Peço desculpas por estar tão entupido e que possamos guardar tudo que recebemos hoje aqui de ensinamento desses espíritos tão nobres que nos ajudam tanto. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo em todos.